Bom, então, para quem não me conhece, o meu nome é Mariana, eu sou membro da Equalize Engenharia, que é a empresa júnior de engenharia química do IFSU. A Equalize, ela vai promover, então, 3 webinars. Então, na semana que vem tem outra, e na outra semana também tem outra webinar, e elas vão ser realizadas nas terças-feiras, às 20 horas. Então, esse é o nosso primeiro webinar, e ele tem como tema a vida de engenheiro, tarefas e habilidades desenvolvidas no dia a dia, e ele vai ser ministrado pelo Guilherme Silva e pelo Nilton Freitas. Antes de tudo, eu queria agradecer ao Daniel, que nos ajudou muito a realizar esse webinar, e eu vou passar a palavra para ele para apresentar os palestrantes. Boa noite, meu nome é Daniel, sou aluno de Engenharia Química, estou no primeiro semestre, e eu gostaria de agradecer também a Equaliza por ter proporcionado a oportunidade da palestra, agradecer ao Guilherme, que um tempinho atrás, quando eu chamei ele no LinkedIn, foi dele a ideia que partiu da palestra, e ele convidou o Nilton, que é nosso conterrâneo aqui de Pelotas, e eu vou fazer uma breve apresentação do resumo do currículo de cada um. Bom, o Nilton Freitas, ele é graduado em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, no ano de 2000. Ele é mestre em Engenharia Química pela Unicamp em 2004, e atualmente ele cursa MBA em Gestão Industrial na FGV, que será concluída no ano de 2021. Ele iniciou sua carreira profissional na Rodia em 2007, como engenheiro de processo. Previamente havia trabalhado na Arodiaco Indústrias Químicas, como engenheiro de processo, de Cunha Textil e Ronda, como engenheiro de produção. Na Rodia desenvolveu suas atividades nas áreas de engenharia de processos, engenharia de coordenação de produção, e desde julho de 2018 ele assumiu a gerência de produção nas unidades dos solventes, em Paulínia. Entre suas atividades, ele é responsável pelas ações de segurança, planejamento de produção, controle de custos, investimentos e meio ambiente das unidades. Agora, passando para o Guilherme Silva, ele é graduado em Engenharia Química pela Unicamp no ano de 2000, tendo obtido MBA executivo pela Fundação Dom Cabral em 2011, iniciou a carreira profissional na Rodia em 2001, no programa de trainees. Previamente havia trabalhado na Ambev como supervisor de packaging e no Centro de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas da Unicamp, como pesquisador. Na Rodia desenvolveu suas atividades nas áreas de engenharia de processos, engenharia de produção, projetos, supply chain e gestão industrial. Em fevereiro de 2018, assumiu a direção industrial na unidade global de negócios Coatis. Seu atual escopo de atividades representa um faturamento de mais de 700 milhões de euros, mais de 1 milhão e 200 mil toneladas ano de capacidade de produção e mais de 2.300 funcionários, diretos e terceirizados. Gostaria também de agradecer ao vídeo, que auxiliou muito na ligação entre mim, o Guilherme e o Nilton. Ele organizou as agendas e tal, e eu passo a palavra para o Guilherme e para o Nilton. No final da apresentação, quem tiver dúvidas, pode mandar no chat que eu passarei para os palestrantes. Legal, obrigado, Daniel, obrigado a todos. Prazer estar aqui conversando com vocês. Então, conforme eu tinha conversado antes com o Daniel, eu vou fazer uma breve apresentação sobre a Rodia, o Grupo Solvay. A Rodia é uma empresa do grupo. No Brasil a gente continua falando Rodia, mas no mundo é o Grupo Solvay. Vou dar um pouquinho mais de detalhes, contextualizar para vocês. E depois, o ideal é que a gente faça um bate-papo mesmo, uma conversa, vocês coloquem perguntas, dúvidas, aquilo que vocês gostariam de saber sobre o que é o dia a dia de um engenheiro químico, ou coisas correlatas. Aqui estou eu, tem o Nilton e tem também o Daniel Peta, que é gerente de produção de uma outra área da Rodia, além do Ovidio, que está sem microfone, ele já avisou. Todos da Rodia e que estão à disposição aí para esse bate-papo, ok? Então eu vou começar com uma apresentação. Eu vou procurar ser relativamente rápido. Já carregou para vocês? Vocês estão vendo? Sim, pode seguir. Ok. Bom, então, o propósito do Grupo Solvay é unir pessoas, ideias e elementos para reinventar o progresso. Então, o Grupo Solvay no mundo é assim que a gente trabalha, esse é o princípio que nos norteia. Uma visão sobre a empresa no mundo, nós somos 24 mil
empregados, presentes em 64 países, 115 sites industriais, 10 bilhões de euros de vendas, 2,3 bilhões de EBITDA, 53% das nossas vendas vem de soluções sustentáveis, e esse é um dos pilares que a gente procura crescer. Nós temos 21 centros de pesquisa no mundo, temos reduzido gradualmente as emissões de gases de efeito estufa, e o Brasil tem um protagonismo nisso, eu vou falar um pouco mais à frente. E nós somos um dos 3 principais competidores no mercado em 90% do nosso portfólio, ou seja, olhando todo o nosso portfólio de produtos, que eu vou dar mais detalhes logo em seguida, em 90% deles nós estamos de primeiro, segundo ou terceira colocação no mercado. Ou seja, a gente tem uma posição de liderança. A nossa presença mundial ela é bem equilibrada, distribuída nessas 4 áreas: a Europa, onde teve a origem, América do Norte, América Latina e Ásia-Pacífico. Nós temos metas de sustentabilidade, a gente vem avançando rapidamente no cumprimento dessas metas. Eu vou entrar um pouco mais em detalhes à frente, mas basicamente nós estamos falando de envolvimento em ações sociais dos empregados, soluções sustentáveis, ou seja, desenvolver produtos que sejam sustentáveis, melhoria das condições de segurança, redução das taxas de acidentes, reduções das emissões de gases de efeito estufa. Então, em todos esses quesitos, a gente tem avançado melhor do que aquele target que a gente estipulou há alguns anos atrás. Alguns exemplos que eu vou passar rapidamente sobre onde nós estamos presentes, onde os nossos produtos estão presentes. Então, no setor automotivo e aeroespacial, nossos produtos, eles atuam em várias frentes, como, por exemplo, a redução do peso. No que isso daí tem a ver com sustentabilidade? Bom, você tem um avião, você tem um veículo mais leve, ele vai consumir, e o que confere essa redução do peso são polímeros especiais, sílica, produtos que nós fazemos e que eles permitem ter veículos mais leves, mas com um desempenho mecânico melhor ou eventualmente equivalente, e com isso você tem um consumo de combustível menor, o que traz benefícios econômicos para quem está utilizando, mas também tem um efeito de sustentabilidade importante aí. É o famoso triple bottom line. Né? Mesma coisa, eu comentei, né, de veículos. Na parte de meio ambiente, nós desenvolvemos soluções na área de petróleo e gás, mineração, energia, proteção ambiental, produtos que, vou dar um exemplo da área de mineração, nós desenvolvemos soluções, solventes, mistura de solventes, que eles permitem ter um desempenho melhor na extração dos minérios, e com isso, para a mesma tonelada de mineral que você retira do meio ambiente, da natureza, você consegue, da massa bruta de minério, você consegue ter uma eficiência melhor nessa exploração, obter uma quantidade melhor do metal que você está buscando. Então, isso daí significa um impacto menor para o meio ambiente. Na área de bens de consumo e cuidado com a saúde, a gente tem soluções, inclusive soluções brasileiras, como é o caso aqui do Algeu, ou de fios da Amni Soeco. Deixa eu pegar aqui o apontador. Me refiro a esses aqui. São soluções desenvolvidas aqui no Brasil pelos nossos pesquisadores e que eles vêm trazer melhorias em várias frentes ligadas a bens de consumo e cuidados com a saúde. Então, no caso do Algeu, é um solvente verde, aliás, cuja unidade de produção está sob a responsabilidade do Newton. Ele vem a substituir uma série de solventes derivados do petróleo com uma eficiência melhor. Soluções também para agricultura, nutrição animal, alimentação, eletrônicos,
Então, semicondutores, componentes. O iPhone, ele tem plásticos de engenharia produzidos pela Rhodia. Edificações e construções. Aplicações industriais, então revestimentos industriais e de proteção que garantem uma durabilidade maior dos equipamentos. Polímeros de impressão 3D, tratamento de superfície. Enfim, é uma gama muito grande de produtos, uma aplicação, mais diferentes aplicações que a gente vem trazendo para o mercado. Falando um pouco do grupo Solvay e um pouco do histórico, o grupo Solvay começou em 1863, então nós somos uma empresa centenária, 157 anos. O nome Solvay veio do nosso fundador, Ernest Solvay, que ele desenvolveu o processo de produção de carbonato de sódio, e a partir de então, o grupo ele vem crescendo ano após ano, muito baseado na ciência e na inovação. É lendária a foto do Congresso Solvay, Conselho de Física e Química. Foram vários congressos, essa é a foto de 1911. Muitos dizem que é a foto que reúne a maior quantidade de prêmio Nobel num mesmo evento. A gente vê aqui Marie Curie, Rutherford, Einstein, Planck. Einstein está aqui, o Planck está aqui, e assim vai. Summerfield. Então, tem uma quantidade enorme de cientistas que, desde aquela época, há mais de 100 anos, está dentro do cerne do grupo o valor que se dá à ciência e à inovação como desenvolvimento não só da empresa, mas também trazendo soluções para a sociedade. Bom, aqui está o nosso comitê executivo, o nosso grupo, a CEO mundial é a Ilhan Kadri. Nós temos também aqui na América Latina a nossa CEO também, uma mulher, a Daniela Manique. Falando então da América Latina, nós temos empregados diretos próximo de 2.000 pessoas. Nós estamos presentes em 9 países, 9 sites industriais, incluindo aqui uma joint venture, um centro de pesquisas, próximo de 1 bilhão de euros de faturamento aqui na América Latina. Nós somos pioneiros numa série de iniciativas do lado de sustentabilidade. Aqui vocês veem, esse é o site químico de Paulínia. Então, a quantidade de verde, ela é enorme. A área industrial equivale a apenas 15% da área total do site, é uma grande fazenda, esse site de Paulínia. Então, quando se pensa numa indústria química, normalmente quando se pergunta a uma pessoa. Então, das unidades industriais, nós temos aqui no Brasil Brotas, Itatiba, Paulínia, Santo André, Taboão, Curitiba e Imperatriz. Curitiba e Imperatriz são joint venture da Peróxidos. Temos uma unidade industrial em Antofagasta, no Chile, e em Barquisimeto, na Venezuela. Falando mais especificamente do site de Paulínia, o site de Paulínia está entre os maiores sites do grupo Solvay no mundo. Então, dependendo da referência, ele é o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro, se você considera número de fábricas, se você considera capacidade de produção. Como eu disse, são 16 milhões de metros quadrados de área, dos quais somente 2,5 milhões de metros quadrados representam a área industrial. Temos todas as certificações, várias certificações. O site ele tem 1.200.000 toneladas ano de capacidade de produção. São 27 fábricas do grupo Solvay, além de outras 8 fábricas, 8 outras empresas que estão instaladas no site, e aproximadamente 2.400 pessoas
incluindo aí funcionários Ródia, terceirizados e funcionários das empresas, dessas oito empresas que estão instaladas no site. Então, essa daqui é uma outra foto mais da área industrial. Então, como vocês veem, o verde, ele permeia todo o site, e o que é mais interessante, se você comparar uma foto aérea como essa de hoje, com várias fotos aéreas do passado, a área verde só cresce. Então, isso não só, mas é um do que representa o nosso compromisso com sustentabilidade. Nosso compromisso não se resume só à questão do reflorestamento, ele vai muito, mas muito além disso, mas é impactante uma imagem como essa. Algumas inovações que foram desenvolvidas aqui no Brasil. Então, o fio AMI-Vírus Backoff, ele teve uma grande repercussão na mídia por conta da pandemia do coronavírus. Então, esse foi um fio desenvolvido aqui no Brasil pelos nossos pesquisadores, e ele tem uma ação antiviral e antibacteriana, inclui aqui o vírus, o coronavírus, né, o Covid-19. Isso testado por inúmeros laboratórios, tanto aqui laboratórios independentes, tanto aqui no Brasil quanto fora, e já está em uso em várias máscaras, já está em uso, por exemplo, em tecido de revestimento de transporte público, em tecido de revestimento de estofado. Então, o diferencial desse tecido, esse fio é produzido na unidade de Santo André, mas o grande diferencial é que a matriz polimérica ela foi modificada e ela foi dopada com aditivos, e esses aditivos que destrói a membrana do vírus e impede que o vírus se multiplique. Então, isso daí ele confere uma característica importante, que é, independente do número de lavagens do tecido, essa propriedade, essa funcionalidade, ela fica permanente, porque não é que o tecido ele foi impregnado com essa solução, o aditivo que destrói o vírus, ele está presente na matriz polimérica. Então, durante toda a vida útil do tecido, essa funcionalidade está presente. Soluções ligadas a cuidados pessoais, soluções ligadas à indústria de petróleo e gás, que aqui no Brasil é muito importante. O Algeu, que, como eu falei, é um solvente renovável, que vem a substituir solventes de origem petroquímica. Então, todas essas soluções que coloquei aqui como exemplo, são desenvolvidas pelos pesquisadores, pelos profissionais aqui do Brasil, dos nossos centros de pesquisa. Depois isso é transposto para as unidades industriais. Os projetos são desenvolvidos pelas equipes brasileiras, e inclusive aqui o Algeu, há 2 anos atrás a gente construiu uma fábrica nova desse solvente. Mais de 70% desse solvente ele já é exportado, e a demanda foi tão grande, mesmo num período de crise, que a gente, há 1 mês e pouco atrás, a gente partiu uma nova fábrica desse produto, também no site de Paulínia. É a fábrica que eu comentei, que está sob a responsabilidade do Newton. E aqui alguns prêmios, não uma lista exaustiva, de reconhecimento, tanto do lado de sustentabilidade, quanto do lado de inovação, ou mesmo no quesito melhores empresas para se trabalhar. Bom, passando bem brevemente sobre algumas iniciativas socioambientais. Então, a gente tem um projeto que se chama Alquimia Jovem, que é um projeto que a gente oferece uma formação para crianças em situação desfavorável da região de Paulínia.
A gente tem inúmeras iniciativas do lado de preservação ambiental. Nós fizemos, em comemoração aos 100 anos, um cinema itinerante chamado Cine Ródia, que ele passou por várias cidades. Era um caminhão, que era um ônibus que era adequado no formato de uma sessão de cinema mesmo, e ele passava por várias cidades, aonde o Grupo Solvay tem atividade industrial, oferecendo sessões de cinema para a população. Semana do Meio Ambiente, conforme eu disse, iniciativas do voluntariado, programa Portas Abertas, onde a gente recebe estudantes, pessoas da comunidade, um diálogo bem transparente e aberto. São aproximadamente 1.200 pessoas por ano que visitam somente o site de Paulínia. Além disso, um programa equivalente tem também nos outros sites. Então, a gente tem um contato bastante frequente com a comunidade onde a gente está inserido. E um exemplo de sustentabilidade, aqui no site de Paulínia, a gente tem o maior projeto do hemisfério sul de abatimento de gás de efeito estufa. É uma planta que ela é responsável por deixar de emitir para a atmosfera equivalente a 5,3 milhões de toneladas de CO2 por ano. Isso é como tirar de circulação 1.200.000 carros. Essa é uma das unidades industriais que está sob a responsabilidade do Petra, que está aqui também na live. Então, esse é um projeto que ele foi pioneiro, ele partiu em 2006, em novembro de 2006, portanto, há 13, 14 anos, e ele continua em operação, deixando de emitir o equivalente a 5,3 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Bom, e no Brasil, nós estamos há 100 anos, em dezembro do ano passado, nós comemoramos 100 anos, então eu vou apresentar um breve vídeo que conta um pouco dessa história, e aí a gente já passa para o bate-papo. A humanidade. Vocês conseguiram ouvir? Pode continuar. Tá. Sim. Eu vou deixar deslizando aqui um pouco. Sempre desbravando novos territórios, ampliando os limites conhecidos, ultrapassando barreiras que sequer são visíveis. É assim que ela evolui. Eu sou a Ródia, faço a química do futuro, aquela que contribui com o ser humano nessa busca incansável pela evolução. Uso a ciência para responder aos desafios que a vida apresenta. Isso se chama inovação. E está no meu DNA. Faço parte do Grupo Solvay, que nasceu em 1863 na Bélgica, revolucionando a indústria. Estou no Brasil há 100 anos. Quando eu cheguei em 1919, o país já era uma potência singular, com tanto para crescer. Havia muito por fazer. Embarquei numa grande jornada de desenvolvimento, criando e produzindo matérias-primas e produtos que marcaram gerações. Auxiliei o país em momentos críticos, oferecendo soluções alternativas para impulsionar a indústria nacional. Trouxe soluções químicas que têm melhorado a qualidade de vida de milhões de brasileiros. Sempre de olho no amanhã, me inspirei na diversidade e na beleza desse país, revolucionar o mundo moda com novas tecnologias na indústria têxtil. E assim venho deixando minha marca onde se vê e onde nem se imagina. Nos carros que conhecemos e naqueles com que sonhamos. Nos aviões e nos smartphones. Estou na agricultura e no sabor dos alimentos. Nos cosméticos e nos fios inteligentes
componentes das roupas, no setor de tintas, de petróleo, de gás, de mineração. Estou nas empresas e nas casas das pessoas. Na indústria que move outras indústrias e inventa os produtos que estão por vir. Crio soluções sustentáveis para um planeta cada dia mais populoso e com recursos mais escassos. Não estou sozinha nessa missão. Agradeço a todos que nos últimos 100 anos me ajudaram a construir um grande legado. Minha história nesse país teve um começo, mas não terá um fim, porque eu me reinvento o tempo todo para fazer a química do futuro. Aquela que ajuda o Brasil e os brasileiros a expressarem todo o seu valor. Ródia, há 100 anos construindo a química do futuro. Bom, em termos de apresentação, era isso que eu tinha pensado, preparado para vocês. Só para concluir, então, há 100 anos a gente está aqui no Brasil. Vocês imaginam o que deve ter sido o empreendimento há 100 anos atrás, construir uma indústria química, principalmente considerando que a siderurgia começou só na década de 50, ou seja, que era levantar a coluna de destilação, reator, etc., numa condição dessa. Bom, é isso. Agora a gente pode iniciar aí um bate-papo. E aí... Bom, tem uma pergunta aqui do Bruno. Ele mandou: em uma indústria tão grande, como grandes equipes em muitos setores, como distribuir informações para todos de forma eficiente? E aí, Newton, como é que você faz lá com a tua turma? Tá mutado, Newton. Você tá no mudo, Newton. Vocês não querem ouvir meu sotaque. Então, gente, lá a empresa ela dispõe de uma série de recursos, né? Totalmente informatizados. Então, um exemplo, né? A gente tem informativos mensais, por exemplo, para divulgar informações pertinentes ao grupo. A gente tem TVs instaladas, são TVs corporativas, onde a gente também dispõe algumas informações corporativas. Então, a gente tem acesso a 100% da população de Paulínia, né? A gente tem reuniões mensais, reuniões diárias, a gente, né, tem alguns fóruns com a direção da empresa, quando a gente tem algumas conversas com o Guilherme, onde ele coloca para a gente o norte, né, onde a gente quer chegar, e a gente cascateia isso para as nossas equipes através dessas ferramentas, né? Então, a informação ela flui através de próprias de reuniões pessoais, né? E essas ferramentas que a gente acaba utilizando, essa parte informatizada, né? Para alcançar 100% da população de Paulínia. O que é importante aí é ter uma unicidade, uma homogeneidade de informação. Então, nessa época de pandemia que a gente está vivendo, até para dar segurança para as equipes que estão nas fábricas operando e mantendo a atividade produtiva, a nossa atividade é uma atividade essencial para a sociedade, né? Então, é fundamental ter uma unicidade de informação e uma proximidade com todos ter uma diversidade de canais, como que o Newton comentou, e-mail, live meetings, enfim, e também, na medida do possível, um certo contato com as equipes, mesmo mantendo aí todo o rigor de proteção e prevenção à pandemia, mas é importante estar próximo das equipes e ter uma conversa bem transparente, bem aberta, mas uma unicidade de informação, para evitar que tenha mal entendido sobre qualquer assunto. Eu tenho uma pergunta do Estevam. Ele pediu: qual a principal matéria-prima que vocês utilizam para a produção desses materiais?
Não existe uma única principal matéria-prima, são várias matérias-primas, mas a gente pode identificar algumas que são chave na cadeia produtiva. Então, uma delas é o etanol, o que para a gente é uma vantagem, porque etanol é um solvente verde, sustentável, e com ele a gente faz, por exemplo, acetato de etila. E o acetato de etila nosso, portanto, ele é um solvente que ele tem essa parcela sustentável, e quando comparado ao acetato de etila, por exemplo, que é comercializado na Europa, ele é um acetato de etila muito mais sustentável do que o europeu, que ele é 100% via petroquímica. Um outro produto, esse de origem petroquímica, mas que também é muito importante para a nossa cadeia, é o cumeno. O cumeno é um produto derivado da reação do propeno e do benzeno. Ele está ali no início ele é um petroquímico, né? E o cumeno, ele é a matéria-prima para a produção do fenol e da acetona, e o fenol, ele é a matéria-prima, dentre outras coisas, para toda a cadeia poliamida. Então, aquele fio back-off que foi comentado no início da apresentação, ele é um fio nylon 66, dopado, né? E esse fio, ele tem como matéria-prima de base da nossa cadeia o fenol. Mas existem várias outras matérias-primas, o hidrogênio, ele é muito importante para a gente, o gás natural, que é a fonte de energia, né, para geração de vapor. A glicerina. E assim vai. Oi, Nilton. A glicerina, né? Opa, fazer o gel. Bem lembrado. A glicerina, que também é sustentável, né? A fonte, no nosso caso, é de origem vegetal, que é usada para fazer o álgel. E assim vai. É uma gama muito, muito grande. Só em Paulínia são feitas, tem uma capacidade de produção de 1.200.000 toneladas. Então, por balanço de massa, vocês veem que é uma quantidade bastante importante de matéria-prima que entra no nosso processo. E o bom é que vocês falam com bastante sustentabilidade, né? Isso é muito importante. Eu acho que é um negócio que tende a crescer muito, da parte de sustentabilidade. Sem dúvida. A gente não desenvolve nenhum produto. A gente tem um processo que se chama SPM, que é o Sustainability Portfolio Management. É uma avaliação que ela é feita, aonde nenhum produto ele é desenvolvido, ele chega até a fase industrial, se ele não obedece, se ele não passa por essa avaliação do SPM, que ele avalia qual que é o impacto para a sociedade do produto, então ele avalia o produto em termos de sustentabilidade. Portanto, se ele não tem uma boa avaliação nesse quesito, ele nem chega, ele não sai da fase de laboratório. Então, ele considera não só o processo produtivo em si, mas também a aplicação, aonde esse produto vai ser aplicado. Eu tenho uma pergunta. Assim, olhando aquele vídeo e tal, a gente percebe que a ROD é muito inovadora, pela líder, e também tem a parte sustentável, né, de sustentabilidade. Mas, ao mesmo tempo, vocês já estão faz muito tempo no mercado. Eu queria saber como que vocês fazem para ter essa melhoria contínua e, como líderes, como que vocês fazem para a empresa entender esses novos conceitos, assim, através de, não sei, falaram em reuniões, mas como que vocês fazem para manter essa cultura organizacional que vocês já têm, mas, ao mesmo tempo, melhorando esses conceitos, né? Bom, eu vou dar uma resposta e aí o Nilton depois dá o ponto de vista dele, tá, Nilton? Opa! É uma resposta complexa, então você tem mais tempo para pensar aí. Não, mas tem uma tá no cerne do grupo a obsessão pelo cliente. Então, isso se traduz em estar próximo ao cliente, estar próximo a quem está utilizando os nossos produtos, entender as necessidades,
se possível, antever as necessidades, capturar e trazer para dentro da nossa estrutura, e isso daí rapidamente se transformar ou num produto novo ou num produto modificado. Então, vou dar dois exemplos, né, que a gente vivenciou nessa época de pandemia. Bom, com o aparecimento aí do coronavírus, a demanda por sanitizantes, ela foi muito grande. Todo mundo precisa higienizar, higienizar não só a si, quanto aos objetos que têm uso. E o isopropanol é um álcool, é um produto que ele é muito utilizado fora do Brasil como agente sanitizante. Aqui no Brasil, o que a gente usa muito é o etanol. Então, todo mundo usa álcool 70%, álcool gel, etc. Mas no resto do mundo, Europa, Estados Unidos, o isopropanol é o álcool mais utilizado como agente sanitizante. Então, com a pandemia, rapidamente, a equipe do Newton, a equipe de mercado anteviu essa demanda, ou capturou essa demanda. Essa demanda chegou até as equipes de processos e de produção, e rapidamente foi desenvolvida uma blenda, uma mistura de solventes que contém o isopropanol, que é produzido por nós, né? E a gente já desenvolveu rapidamente um produto novo, que é essa mistura de solventes que contém o isopropanol. Não só isso, as equipes sob a liderança do Newton rapidamente enxergaram oportunidades no processo produtivo, e aí é engenharia química pura mesmo, e conseguiram fazer um aumento de produção de maneira muito rápida, da ordem de 10% na planta. Então, visando atender esse volume adicional que surgiu com a pandemia. Então, esse é um exemplo de como que esse processo acontece. Um outro exemplo é de antever uma demanda, é o vírus back-off. O desenvolvimento de um fio que ele tivesse ação antibactericida, ação bactericida e antivírus, ele já vinha acontecendo no nosso centro de pesquisa. E aí, quando veio a pandemia, a gente já tinha um produto em estado avançado de desenvolvimento no nosso portfólio, que a gente pôde rapidamente introduzir no mercado. Então, isso são dois exemplos de procurar entender o que é uma demanda de mercado, procurar agir rapidamente internamente e unir as várias equipes, as equipes do centro de pesquisa, as equipes de engenharia de processos, as equipes de engenharia de produção, além, obviamente, das equipes de mercado, de negócios, que são eles que estão na linha de frente já lá com os clientes, para tudo isso se traduzir em solução para a sociedade. Contigo agora, Milton. Então, eu vou pegar um pouco um gancho que ela falou, que eu acho que tu falou um pouco de inserção e diversidade na empresa, né? Está no cerne da nossa empresa, né, a inclusão e a diversidade, né? É um dos pilares do Grupo Solvay, né? Então, é muito trabalhado esse quesito dentro dessa empresa mundialmente, né? Não é à toa, realmente, a gente tem muitas engenheiras químicas, né? Trabalhando na produção, trabalhando no processo, trabalhando em engenharia, né? Então, tem essa parte de diversidade bem difundida, né? Dentro do nosso grupo. E com relação a melhorias, né? A gente tem vários programas de excelência operacional. O que é excelência operacional, né? São programas onde a gente treina as pessoas, né? A gente dá competência para elas, por exemplo, aprender a fazer um Yellow Belt, um Six Sigma, né? Um Green Belt, né? A gente forma as pessoas para isso, né? Para trabalhar sempre na melhoria contínua, né? Todos os nossos engenheiros, por exemplo, eles têm essa formação, por exemplo, estatística, né? O engenheiro químico trabalha com dados, né? Então, mas não adianta a gente ter dados sem saber analisar, né?
e a gente tem que ter a ferramenta para analisar. Então, a gente treina esses engenheiros, né, num programa, por exemplo, o Seis Sigma ou um Minitab, né, onde tem uma análise estatística de dados, onde a gente consegue enxergar essas melhorias que o Guilherme acabou de exemplificar, né, onde melhorar o processo, né. E óbvio, né, com a diversidade que a empresa tem, as pessoas pensam de maneira diferente, olham de um lado diferente, e isso é muito bom, né? A gente ter várias visões, de vários tipos, de vários ângulos, né? Não é todo mundo olhando sempre do mesmo lado. Perfeito. Agora tem uma... Pode falar, Maria. Acho que vocês responderam bem, assim, cada um de um ângulo e, na verdade, completou o que eu tinha perguntado. Agora tem uma pergunta da Helena, ela dá boa noite, e ela pergunta: como é o gerenciamento das equipes em si? Qual é o papel dos engenheiros nessas equipes? Quer mandar pro Peter? Se ele quiser responder, fique à vontade. Peter, responde aí, Peter. Eu posso comentar ainda sobre a resposta passada, só uma coisa que eu acho que é legal para a moçada nova aí, quando a gente fala de, né, o Guilherme me citou bem a questão de inovação de produto, né, isso é parte também do nosso dia a dia, a gente acaba fazendo isso durante a carreira, mas o que eu queria deixar bem claro, assim, o Newton tocou nesse ponto também, inovação de processo, né, não significa só, inovação não significa só em produto, você inova em processo, e aí grandes das nossas conquistas estão nas inovações dos processos, das matérias-primas que a gente usa para atingir aquele produto final. Então aí quando você faz o processo, você melhora, inova o processo, troca o recheio de uma coluna, pensa diferente a organização dos reatores, você consegue produzir de uma forma mais eficiente, gastando menos gás, com menos impacto ambiental, com um valor ambiental assim melhorado, e o valor econômico melhorado, e grandes das nossas conquistas estão também nessas inovações de processo. Então aí o engenheiro químico, né, nesse momento ele tem essas duas ferramentas na mão, né? Ele pode tanto trabalhar em inovação de produto quanto a inovação de processo. Isso é muito legal. Bem pontuado, Peter. E o resultado final de toda essa parte de inovação de processo que o Peter mencionou, nós temos dentre as nossas plantas unidades que estão no estado da arte dentre todos os concorrentes no mundo inteiro. Então a gente tem plantas, por exemplo, o Newton, ele é responsável por um conjunto de fábricas, uma delas, por exemplo, o acetato de etila, está entre as maiores plantas de acetato de etila do mundo, e é a planta que tem o melhor processo produtivo. A prova disso é que uma empresa saudita foi há 8 anos atrás, procurando um parceiro para construir um processo, uma tecnologia de produção de acetato de etila lá no Oriente Médio, e eles vieram até nós e nós vendemos a tecnologia, inclusive com garantia de performance para eles. Então, esse é um dos exemplos de competitividade das nossas instalações, e essa competitividade advém do que o Peter comentou, da inovação também em processos. O site de Paulínia é um site que ele tem 78 anos, a Solvay está no Brasil há 100 anos, mas ela começou em Santo André. O site de Paulínia, ele tem 78 anos. Se vocês observarem qualquer uma das plantas que estão lá, a gente tem planta da década de 50, de 60, de 70, nenhuma tem um processo produtivo, mantém um processo produtivo conforme o início. Ele foi sempre se modificando, e quem faz essas modificações é a equipe brasileira, não é ali uma compra de tecnologia externa que vem aqui, um vendedor de tecnologia passa lá o beabá para a gente e a gente opera. Não, o desenvolvimento ele acontece aqui. Obrigado, Peter. Mas aí eu acho que ficou uma pergunta para responder, né? Pode repetir a pergunta lá. Claro, da Helena, ela pediu como é o gerenciamento das equipes em si. Qual é o papel dos engenheiros nessas equipes?
Eu acho... Bom, eu vou dar minha contribuição para a pergunta, tá? É óbvio que o engenheiro químico, né, isso aí faz parte da competência de vocês, né? Vocês sabem o que é uma reação de esterificação, uma reação de hidrogenação, uma reação trifásica, né? Sabem mexer em destilação, em reação, né? Isso faz parte do nosso dia a dia, né? Dentro da empresa, saber como os processos funcionam, né? É óbvio que quando o engenheiro vai trabalhar no engenharia de processo, por exemplo, o foco dele vai ser um pouco diferente do que quem trabalha na engenharia de produção, né? O processo vai estar focado mais nos processos químicos, né? Nos desenvolvimentos de processos novos, na otimização do processo, mexer na reação, né? Vamos mudar o prato sensível da coluna, né? Vamos variar aí as matérias-primas que estão entrando no processo, para ver se a gente consegue uma melhor performance, né? O engenheiro de produção, ele está mais no dia a dia, né? Ele está ali apagando fogo, que a gente chama, né? Resolvendo os problemas que acontecem a quente, né? Por exemplo, um desvio de consumo específico de uma matéria-prima, entendeu por que ocorreu esse desvio de consumo específico, né? Ou por que a gente perdeu a especificação de um produto, né? Mas eu acho que o mais importante, além dessas habilidades específicas, né? Eu acho que o engenheiro ele tem que saber lidar com pessoas, né? Lá a gente está cercado de pessoas, né? E o que é lidar com pessoas, na verdade, né? A gente tem que saber se comunicar eficazmente, porque a gente não tem muito tempo a perder, então tem que passar o recado de uma maneira simples, objetiva e direta, né? E perceber que a pessoa entendeu o que tu está falando, né? A gente tem que saber ouvir, né? A gente tem que ter empatia, né? Muitas vezes se colocar no lugar do outro para saber se o outro está entendendo o que a gente está falando, né? Saber identificar a dificuldade que o outro tem de entender, né? De repente uma informação que está passando, ou de repente para ti pode ser uma instrução simples, mas é tão óbvio para ti que teu operador não está entendendo, então muitas vezes tu tem que desenhar para ele, né? Não, eu quero que faça isso. Primeiro o A, depois o B, depois o C, né? Então, é importante, né, tratar as pessoas, né, mentalidade de fornecedor, né, para todos os empregados, né? Não sei se eu respondi a parte da questão, né, mas são pontos importantes, que eu acho que o engenheiro, né, lida aí no dia a dia. Né? E tem uma parceria muito importante que é com a equipe operacional. Felizmente, a gente tem uma equipe operacional altamente qualificada. Então, é muito comum a gente ter pessoas lá, principalmente para engenheiros mais jovens, em que a idade da pessoa é menor do que o tempo que a pessoa tem de experiência naquele processo produtivo. Então, isso é um nível de aprendizado gigante e essas pessoas têm muito, mas muito a contribuir. Então, muito das inovações que acontecem vêm de ideias da equipe operacional. E é uma equipe operacional de, como eu disse, altamente qualificada e que participa da construção desse processo de melhoria contínua, participa ativamente. Perfeito. Agora tem mais uma pergunta do Estevão aqui. Ele pergunta qual foi a trajetória de vocês dentro da empresa? Com o que trabalhavam em cada cargo ou função? Vai lá, Gaúcho. Vai lá, Newton. Bom, pessoal, eu na Ródia, né, eu iniciei a minha carreira como engenheiro de processo, né? Eu já era engenheiro de processo numa empresa química anterior a ela. Gosto extremamente de processo, é um trabalho que a gente se dedica muito aos processos químicos, a gente entende muito sobre destilação, reação, dimensionamento de tubulação, dimensionamento de bomba, mas eu sempre quis ir para a produção, né? Porque eu gosto de lidar com gente, né? Eu acho que é o meu métier, né? E é óbvio que a gente tem que saber de processo. Na verdade, todas as pessoas que estão liderando a produção, elas passaram pelo processo antes, né? Então a gente entendia o processo para depois ir para a produção, né? Então, saí do processo, fui para a produção, trabalhei como engenheiro de produção, né? Diretamente nas fábricas, passei por outras fábricas, além das que eu gerencio hoje, passei por outros negócios, né? Depois eu evolui para uma coordenação de produção, a gente vê a fábrica um pouquinho mais da lua, né?
a gente vê mais as decisões estratégicas, né, de uma fábrica, por exemplo, né, ou como fazer, quando fazer, né, o jeito de fazer, né, e nesses últimos 2 anos aí eu estou ocupando a cadeira do Guilherme, né, que é de gerência de produção, né, que aí a gente lida além com a produção, a gente lida com os diretores, né, os gerentes comerciais, a gente lida com o cliente, a gente tem uma interface muito grande, né, com outros departamentos dentro da empresa, né? Bom, tinha foi um pouco semelhante ao do Newton. Eu comecei, como o Bruno colocou no início, o Daniel, eu comecei na Ródia em janeiro de 2001, no programa de trainees. Eu tinha acabado de me formar, eu tinha trabalhado até então na Ambev, e lá na Ambev eu era supervisor de packaging. Então, por ter passado no processo de trainees da Ródia, falei, poxa, eu vou para lá. Então, eu comecei na área de engenharia de processos, também, de algumas plantas, estireno butadieno, poliacetato de vinila. Depois, eu fui também como engenheiro de processos para outras plantas, fenol, bicionol, ácido salicílico. Tive a oportunidade de trabalhar num projeto de aumento de capacidade, que a gente chama de desgargalamento. Depois eu fui para a área de produção, engenharia de produção, e ali eu tive uma boa oportunidade de ser responsável por alguns projetos. Por exemplo, o projeto que foi comentado aqui da unidade de abatimento de gases de efeito estufa. Saí da área de produção para supply chain, então aí eu saí um pouquinho da área industrial, mas supply chain é uma área que faz uma ligação entre a área industrial e o negócio, então foi interessante nesse aspecto, deu uma visibilidade melhor para mim sobre o que era o negócio, mas eu continuava usando a experiência que eu tinha tido na área industrial. Aí eu voltei para a área industrial como responsável pela área de solventes, que é a posição que o Milton Freitas tem hoje. E então eu fui depois convidado para ser responsável pela área industrial dessa unidade de negócios chamada Coates. A Solvay no mundo ela é dividida em unidades globais de negócios, né? São 10. Coates é uma delas. Eram 11. A Coates se juntou com uma unidade que é a área têxtil e de polímeros, que produz, por exemplo, o vírus Bekoff, e aí então acumulei a parte industrial dessa unidade global de negócios, resultante dessas duas, a parte química mais baseada em Paulínia e uma parte mais têxtil de polimerização em Santo André. São 19 anos. Para muita gente pode parecer muito, porque deve ter gente aí que 19 anos é quase a idade, né? Se não é a idade. Eu nem tenho. Tive monotonia, viu? Não tive monotonia nesse tempo. Então, é o que menos tem na Ródia, né? Tive bastante oportunidade, tive bastante divertimento. É bastante divertido e é um aprendizado constante. Então, a gente tem um prazer de trabalhar com gente altamente qualificada, e quando a gente trabalha com gente nesse nível de qualificação, é sempre um prazer e um aprendizado permanente, então a gente nem vê o tempo passar. Surgiram mais algumas perguntas, tudo bem para vocês? Dá para seguir? Vamos lá. Aí tem do Marco Pietro, que ele dá boa noite, e ele pergunta: qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram ao longo da carreira? O meu é sempre o próximo. Teve momentos que
Por exemplo, quando eu fui responsável por esse projeto de abatimento de gases de efeito estufa, eu tinha relativamente pouca experiência e era um projeto com grande visibilidade mundialmente no grupo. Então, foi interessante que eu pude desenvolver não só competências técnicas, mas também de gerenciamento de projetos, de relacionamento com pessoas, que isso ainda me é útil hoje ainda, 14, 15 anos depois. Bom, o meu, eu acho que eu vou citar um recente, né Guilherme? Que foi o projeto estratégico da Coates aí nos últimos 2 anos, né? Que foi a planta a gente montar a fábrica de algeu em Paulínia, né? Porque era um projeto estratégico do grupo, né? Ele foi considerado um dos 3 tops projetos do mundo, né? Então, os olhos do grupo estavam voltados para Paulínia, né? Então, a gente tinha uma fábrica para construir no custo adequado, no tempo adequado, no startup adequado, com o cliente esperando o produto, né? E a pressão, né? De sair o produto na hora certa que deveria sair, né? Óbvio que a gente estava suportado por um monte de profissional super qualificado, engenharia, pesquisa, desenvolvimento, produção, né? A gente nunca faz um projeto sozinho, né? A gente sempre tem mais outras equipes multidisciplinares junto com a gente, né? Mas esse foi um grande desafio meu, assim, nos últimos anos, nos últimos 2 anos. Agora tem uma pergunta aqui da Maria Alice, eu acredito que é na área de processo seletivo. Ela pergunta como é feita a escolha do engenheiro. Bom, tem um processo seletivo que ele acontece junto com uma consultoria, né? Ele é todo pela internet, mas chega um determinado momento que tem as dinâmicas locais. Então, para aqueles que são os engenheiros que vão trabalhar como engenheiro de processos ou engenheiro de produção, aí tem ali uma sabatinazinha que a turma faz para efetivamente avaliar as características técnicas da pessoa. Então, eu diria que é um misto entre avaliações comportamentais, que é feito previamente, por consultoria, através de dinâmicas, e termina com uma avaliação técnica para avaliar efetivamente se a pessoa gosta da área técnica, se ela tem aptidão para aquilo, porque, pelo menos, em engenharia de processos, engenharia de produção, ou a engenharia de projetos, que a gente tem um escritório de engenharia que atende toda a América Latina, né? Também no site de Paulínia, tem que gostar da área técnica. Tem que gostar do que o Newton comentou, que é simular a coluna, calcular trocador, calcular a perda de carga, fazer balanço de massa e energia, assim vai. Tem outra pergunta do Bruno, ele pergunta quais habilidades vocês consideram que nós, enquanto estudantes, devemos desenvolver, pensando em chegarmos no mercado prontos para gerir pessoas e equipes. Acho que o Newton já deu uma boa pincelada aí, né, Newton? Empatia. Eu acho que empatia, né? Óbvio que rapidez no raciocínio, né? Esse aí é imprescindível, né? Eu acho que habilidade com cálculo, né? E aquele negócio eu acho uma coisa muito importante quando a gente sai da faculdade, né? A gente não tem que aprender a fazer, né? A gente tem que aprender a aprender, né? Porque o aprendizado, ele é constante, né? Não é porque a gente tem um diploma na mão que acabou o aprendizado, né? Vocês vão chegar no mercado de trabalho e muitas vezes vão concluir, né? Quase falei um palavrão agora, mas, né? Não sei, e agora, né? Não estou sabendo o que é, né? Então, assim, a faculdade está dando a base para vocês, né? O conhecimento, né? A competência, né?
a habilidade muitas vezes a gente desenvolve no próprio oportunidade de emprego que a gente consegue, né? E na formação que a gente tem dentro da empresa. Né? Eu acho que tem, principalmente vocês, tem uma característica muito boa, que é a curiosidade. Então, é importante ter essa curiosidade, desenvolver essa curiosidade, mas aí tem um pouco de ir além. Então, não basta só ser curioso, tem que procurar encontrar soluções, e para encontrar soluções, tem que saber conversar, tem que saber extrair a informação das pessoas, e para isso tem que ter a empatia, que o Newton comentou, tem que ter humildade para saber que, olha, para encontrar soluções, eu não sei tudo, eu preciso das pessoas, de outras pessoas para encontrar, para me ajudar a encontrar. E tem que ter também resiliência. Então, a resiliência significa que você vai envergar, mas não vai quebrar, né? Porque é assim mesmo. Vai bater a cabeça algumas vezes, vai se frustrar, mas tem que continuar. Não dá para jogar a toalha já no primeiro nocaute. Levanta e aí prepara o contra-ataque. Então, resiliência eu acho que também é importante aí como habilidade comportamental, né? Além, obviamente, das habilidades técnicas, né? Agora tem uma pergunta da Angélica, ela é voltada para o processo seletivo, que vocês explicaram, e ela pergunta se é muito difícil ingressar na equipe Heródia. Não, tranquilo. Sossegado. Isso é bom, já dá uma... Estejam convidados. Eu já estava combinando com o vídeo, ele convidou a gente para ano que vem, quando tudo passar, fazer uma visita aí na unidade de vocês. Sem dúvida, estão convidados. Aí tem uma pergunta do Henrique, ele pergunta, a faculdade ela forma principalmente as hard skills do indivíduo. Quais soft skills vocês acham mais importantes desenvolver? Eu falei um pouco já, né? Resiliência, curiosidade. A gente tem muita informação. Antes, no passado, a informação era a chave. Hoje, é chave saber selecionar a informação, não só a informação que você vai buscar, mas também aquela que você vai reter, porque é uma quantidade absurda de informação. O tempo todo, garanto que cada um de vocês, ao longo desse bate-papo nosso aqui, já checou o seu celular aí N vezes e obteve informações não só do celular, como essas que a gente está falando aqui. Então, eu acho que tem que ter uma capacidade também de saber selecionar o que merece ser retido e o que não merece. Isso faz uma baita de uma diferença, porque ajuda a priorizar, isso ajuda a focar naquilo que realmente importa e não dispersar. Agora, aparentemente, não tem mais nenhuma pergunta aqui, e apareceu mais uma aqui. Na opinião de vocês, como está o mercado de trabalho voltado à engenharia química? É da Maria Alice. Deixa o Pedro. Bom, então eu falo. O Newton deixou a bola para o Pedro acho que está jantando agora. Olha, comparado com outras atividades, a profissão de engenheiro químico, para exercer a função de engenharia química, sempre tem um mercado, porque as indústrias químicas, elas, diferente, por exemplo, de outros setores, não só industriais, mas também de serviços, ela procura reter as pessoas, porque demora muito tempo para você formar um indivíduo capacitado para fazer aquilo que a gente deu de exemplo aqui, em termos de inovação, atendimento a cliente, melhorias nos processos produtivos. Então,
sempre tem um mercado de trabalho para esses profissionais, porque perder um profissional desse é efetivamente um impacto razoável para a empresa. Então, eu diria assim que tem sim um mercado, e ele é um mercado relativamente cativo. Quem quer trabalhar com engenharia química, desde que tenha uma boa formação, desde que tenha o perfil técnico, eu acho que ele vai conseguir sim fazer desenvolver uma boa carreira. Além disso, o engenheiro químico ele pode trabalhar em N outras atividades que vão além da engenharia química. Então, a gente tem engenheiro químico, o Jack Welch era engenheiro químico, né? O lendário CEO da GE. A gente tem engenheiro químico em business, a gente tem engenheiro químico na comercial, na área financeira. Então, eu acho que a característica, ou a maneira que a gente é treinado, que a gente é desenvolvido na faculdade para lidar com os problemas, em procurar soluções para os problemas, ela nos ajuda em N outras atividades, não somente dentro do processo químico em si. Eu já vi esse exemplo, né, que vocês mesmos me deram, né? Vocês têm 2 colegas meus que se formaram comigo dando aula para vocês, né? Então, 10% da minha turma eu já vi que virou professor, né? Então, tem outra, eu acho que tem, além da engenharia química, óbvio, né, que a gente tem que puxar a sardinha para o nosso lado, que é a indústria química, né? Mas eu acho que a engenharia, ela abre uma infinidade de portas, né? Uma infinidade, né? Pelo raciocínio lógico, pela criatividade que a gente exerce, que a gente aprende a ter, né? Pela desenvoltura, né? Que a gente aprende a ter também, né? Então, eu acho que é um mercado bastante promissor, dentre as engenharias, né? Porque ela te habilita a atuar em outros campos fora da química, vamos dizer assim, né? O Jander, ele perguntou o que tem que fazer para ser demitido. É só pegar aquilo que a gente comentou e fazer o contrário. Tem uma pergunta do Marcelo Amorim aqui. Boa noite, no início desse ano eu fui estagiário do Grupo Solvay no site de Paulínia. E realmente a transmissão de conhecimento entre colaboradores e jovens engenheiros é um dos diferenciais que a cultura do Grupo Solvay possui. Pensando em pós-pandemia, o que o jovem engenheiro deve esperar da indústria? Onde você estagiou, Marcelo? Depois você escreve aqui no chat, faz favor. Pensando em pós-pandemia, o que o jovem engenheiro deve esperar da indústria? Olha, eu acho que deve esperar a solução para os problemas do mundo passa pela indústria química. Isso de maneira mais genérica. Então, a gente fala em aquecimento global, a solução para o aquecimento global passa o Carlos Cardoso, eu me lembro de você, Cardoso, no meu processo de trainees. Estou vendo a mensagem aqui. Satisfação em vê-lo. Eu acho que passa pela indústria química. O processo o desenvolvimento das soluções vai passar pela indústria química. Então, não só pós-pandemia, a questão da pandemia, eu dei 2 exemplos aqui, onde a indústria química rapidamente desenvolveu soluções para um problema inesperado, que foi a pandemia, e a gente trouxe rapidamente soluções. Mas isso vai muito além. Quando a gente fala em aquecimento global, a solução para isso passa pela indústria química, passa por desenvolver, por exemplo, materiais mais leves, que vão consumir menos combustível e vão ter menor emissão de CO2. Passa por desenvolver materiais polímeros, por exemplo, que vão tornar ainda mais a produção de energias mais limpas. Então, não é absurdo, aliás, não seria arrogante dizer que nós, engenheiros químicos, temos um papel importante no sentido de desenvolver soluções para a humanidade.
sem dúvida alguma. Agora tem uma pergunta minha. Qual a importância de dominar um outro idioma? Vocês como multinacional, por exemplo, inglês, francês, um segundo ou terceiro idioma, qual seria a importância do mesmo? O inglês já é default, né? Vamos falar. Sendo bem franco, né? Mas eu acho que o curso de engenharia química, a maior parte dos livros que a gente lida, né, pelo menos os melhores, né, fenômenos, termodinâmica, estão todos em inglês, né? Então a gente já parte do pressuposto que o aluno já saia, pelo menos na Ródia, né? Que o aluno já saia com uma certa bagagem na língua inglesa, né? O francês, bom, a empresa antes de ser comprada pelo Grupo Solvay era uma empresa francesa, né? No nosso caso, o francês também é uma língua desejável, vamos dizer assim. Até o IFE tem um programa chamado Braftec, que os alunos com coeficiente bom, eles vão para a França 2 anos para fazer dupla formação aqui no... E a gente tem muito contato, né, com a equipe técnica, né, de fora, né? Então a troca de informação ela é muito grande, né? A gente tem muita reunião, a gente tem muita troca de e-mail, a gente tem muito decisão estratégica, projeto estratégico, auditorias que vêm de fora, né? Então é imprescindível, realmente o inglês aí é importante, muito importante mesmo. Eu tinha um chefe que falava que inglês é a língua oficial, e de fato Agora, muitas decisões acontecem no cafezinho eles falam francês, então é importante aprender francês. Eu queria fazer uma pergunta, a última, prometo, sobre o que mudou no dia a dia de vocês da pandemia. Eu sei que vocês estavam falando sobre pandemia, mas numa situação geral, eu queria saber como que vocês encontraram soluções para essas mudanças, o que vocês acham que vai ser permanente. Por exemplo, eu sei que muita gente... Claro, não no caso de vocês, mas acho que não no caso de vocês, no trabalho remoto, que acho que vai ter mais essa parte remota. O que vocês acham que vai mudar daqui para frente no dia a dia de vocês? O que vocês acham que vai voltar, que não consegue resolver esses problemas durante a pandemia? O que vocês acham que vai mudar? O que vocês acham que vai voltar? Vai lá, Newton, Peta. Bom, uma coisa muito importante que eu acho que aconteceu, pelo menos eu vou te falar do lado de produção, tá? Porque eu sou gerente de produção, eu lido muito com produção lá na fábrica, né? A gente procurou deixar as pessoas seguras dentro da empresa. O que é deixar as pessoas seguras dentro da empresa, né? O Guilherme falou mesmo, nós temos um número grande de operadores dentro da fábrica, né? A liderança tem que estar junto com eles, né? A liderança são os engenheiros, os gerentes, os coordenadores, né? Até para transmitir as informações que vêm dos comitês de crise que a gente gerencia e que a gente tem para discutir justamente esses assuntos, né? Então, as principais ações foram essas, da gente implementar um sistema de limpeza, um sistema de isolamento social, colocar a importância da utilização da máscara, né? Mostrar, né, que o ambiente de trabalho estava seguro para desenvolver as tarefas de rotina do dia a dia, né? E é claro que eles levassem toda essa informação para a vida de fora também, né? Porque a gente não passa 24 horas na empresa, né? A gente passa 12 horas, 8 horas, tem que abastecer o carro, e todos esses cuidados a gente acabava trazendo também para a nossa vida pessoal, né? Não só para profissionais que atuam dentro de Paulínia, dentro da Ródia, mas também as nossas famílias, né? Então, quer dizer, tu tinha os próprios colaboradores, depois tu tinha em casa para mostrar os cuidados que a gente tinha que ter, né? Então, do ponto de vista operacional, foi mais essas ações que a gente acabou implementando dentro da empresa, tá? Eu acho que o que aconteceu, vai acontecer também, é que quebrou-se um pouco, ainda bem que quebrou o mito, mas a gente aprendeu mais rapidamente a utilizar Hangout Meetings, utilizar
essas plataformas de comunicação. Então, a gente está agora, Newton, Peta, a gente está num processo interno lá de avaliação de competitividade, etc. E, tipicamente, um processo como esse, viriam 5, 6 pessoas da Europa, trabalhando conosco durante vários dias, avaliando potenciais de melhoria. Tudo isso está sendo feito a 12 mil quilômetros de distância. Então, tem uma pessoa em Lyon, tem uma pessoa em Bruxelas, tem uma pessoa que eu não faço a menor ideia onde está, eu sei que está na Europa pelo fuso, mas eu não sei onde está. Enfim, e isso acontece de maneira natural, sem emissão de CO2 pela passagem aérea, sem dispêndio de dinheiro, de maneira muito mais rápida e mais efetiva. Então, eu acho que uma coisa que essa pandemia nos trouxe é uma maior eficiência na maneira de trabalhar. E eu acho que eu vou passar aí menos vezes para São Paulo capital, depois da pandemia. O bate-papo tá tão bom que não para de chegar a pergunta. Aqui tem mais uma do Vinícius. Ele pergunta como está o movimento das fábricas nesse momento de pandemia. A gente não parou a gente não teve nenhuma interrupção da produção. Nós, em todas as nossas unidades industriais, a gente não teve nenhum caso de contágio na fábrica, no meio industrial. Então, a gente teve pessoas que contraíram o coronavírus, mas foi no ambiente externo às atividades industriais. Então, a gente não teve interrupção dos nossos processos e, inclusive, algumas das nossas fábricas, corroborando o fato que a gente é uma atividade essencial, estão trabalhando em capacidade plena. Inclusive, a gente teve 2 recordes, né? Hoje eu acabei divulgando 2 recordes de 2 plantas, né? Pois solventes, né? Isso aí, recorde de produção. Recorde de produção, né? Mensal. Tem mais uma pergunta aqui do Rafael. Ele pergunta qual é o salário inicial do engenheiro. Acho que é na área de engenharia química. Não sei, Rafael. Sinceramente, eu não sei. Bom, acho que seria isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente acabou... É na faixa de mercado, viu, Rafael? Eu sugiro dar uma olhada aí o Cardoso está falando, a Rodia sempre teve um excelente ambiente de empresa e escola durante toda a história no Brasil, Pato. Eu sugiro, Rafael, olhar aquilo que nos processos de estágio e trainee, geralmente essa informação ela é divulgada, ela não é confidencial, não. É porque eu não sei mesmo. Mas é aquilo que é a média do mercado. Acredito que seja isso. A gente acabou se alongando um pouquinho, mas está excelente. Eu agradeço a participação do Newton, do Guilherme, do Daniel. E acho que passo a palavra para a Equalize agora, para eles fazerem o encerramento. Muito obrigado. Isso, eu agradeço muito a disponibilidade de vocês, eu acho que foi muito interessante, eu acho que a Equaliza, como um todo, ela está aí para linkar a escola, a pesquisa e colocar na rua, né, então eu acho que isso é bem importante para a gente ver a aplicabilidade de todos os conhecimentos, então eu acho que isso, para a gente é muito, muito interessante. E agradeço demais a disponibilidade de vocês, imagino que o tempo de vocês deve ser curto, vocês devem estar cansados aí e escutando as nossas perguntas, então agradeço demais vocês, boa noite para vocês todos, agradeço, e terça que vem, às 20 horas, tem um webinário de novo da Equaliza, gente. Com certeza, você daqui com outra visão da engenharia química. Não esqueçam de preencher o formulário para ter as horas. Depois a gente manda um e-mail para vocês, alunos. Então tá, gente, muito Valeu, obrigada. Pessoal. Valeu, obrigado pelo convite, viu? Obrigado. Um abraço para todos vocês. Qualquer dia eu também visitar a gente aí no IFE. Pode ser. Também. Quem quiser. Perfeito. Tchau. Tchau, Obrigado.